A pergunta do café de hoje, eu sempre recebo ela, sempre, de diferentes formas, diferentes perguntas no inbox do meu Instagram. Por isso que eu escolhi também ela para ser respondida hoje. Mesmo me esforçando bastante, sinto que minha vida está paralisada profissionalmente. Creio na vontade de Deus, mas não entendo por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. O que é importante entender nesse contexto de fé cristã que a pessoa colocou e trouxe aqui nessa pergunta? Que muitas vezes nós somos levados a pensar que o simples fato da gente estar fazendo tudo direitinho, aquela coisa, né? A pessoa foi vida louca durante muito tempo. E ela começa, a partir de um determinado momento da vida dela, a buscar essa vontade de Deus para sua vida. Então é como se ela desse uma procuração para que as coisas começassem a ocorrer na vida dela de acordo com essa vontade superior. Então, ela se conecta e ela pede esse direcionamento e ela sente esses movimentos através do seu dia a dia, através das circunstâncias que aparecem na vida dela, de portas que se abrem, portas que se fecham. Só que o que muitas vezes acontece e causa esse questionamento e até essa dúvida, essa até mesmo confusão. Nossa, mas agora eu estou fazendo tudo tão direitinho, eu estou fazendo a minha parte e parece que tudo começou a se fechar, a trancar. Enquanto que na realidade eu imaginava que seria exatamente o oposto disso. Eu imaginei que minha vida fosse começar a fluir a partir desse movimento interno. O que é importante de entender e pontuar? Primeiro, que a nossa vontade não é a vontade de Deus. A gente é muito limitado, a gente vê muito o tempo presente, muito o hoje, a gente tem expectativas relacionadas às nossas crenças, aos nossos traumas, aquilo que a gente viveu, e Deus pensa muito mais. A palavra dele fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então, é isso, a gente limitar e achar que, por exemplo, aquela circunstância ou aquele objetivo, aquele projeto seria o melhor que poderia acontecer nas nossas vidas, enquanto que na realidade não é. É só a gente buscar, né, na memória no passado, frustrações que nós tivemos no passado e que, de repente, por um momento, a gente teve a sensação de que poderia ser a pior coisa que poderia ter acontecido com a gente. E mais pra frente, a nossa história mostrou que era o melhor que poderia ter ocorrido. Quem não tem uma história assim para se recordar e para ver que, na verdade, foi livramento. Aquela situação que, a princípio, era tão terrível e a gente viu como algo negativo e depois, mais à frente, se mostrou como um livramento, que foi o melhor que poderia ter acontecido. Então, nesse contexto, primeiro é isso. Outro, Deus ele quer trabalhar o nosso caráter. Ele quer mudar. O objetivo dele não é mudar a circunstância. Ele não é Papai Noel. Às vezes a gente tem, né, essa ideia de que Deus é um Papai Noel, que eu vou escrever uma carta para ele no final do ano e ele vai me dar no decorrer do ano todos aqueles presentes, vai me capacitar para conseguir. E não necessariamente, porque o objetivo dele é mudar o nosso caráter e não as circunstâncias. Então, nessa transformação de caráter, eu vejo pela minha vida muitas portas se fechando e essas portas todas, o significado do porquê se fecharem. Do porquê que realmente eu precisava ainda passar por um processo, é que nem uma prova. Às vezes a gente acha que está gabaritando essa prova da vida, enquanto que na realidade não. A gente está repetindo. E como é que a gente vê isso? Repetições de padrões, por exemplo, de relacionamento. A pessoa ela tem uma tendência, termina um relacionamento, começa um outro, e o outro relacionamento ele vem exatamente com aquele mesmo padrão. Qual que é a mensagem dentro disso? É que não aprendi, não entendi o que eu precisava para evoluir, para passar de nível, para passar naquela prova. Então, são provações realmente que acontecem e às vezes a gente está tão desconectado desse nosso lado espiritual, a gente está tão desconectado que a gente não tem esse discernimento. Então, as coisas acontecem, a gente está no modo piloto automático, com a mente embotada, entorpecida, espiritualmente a gente não consegue discernir. Então essas portas se fecham e a gente às vezes surge até uma certa indignação. Nossa, mas eu estou fazendo tanto, eu estou tão bonitinha fazendo a minha parte e as coisas não estão acontecendo. Porque Deus tem algo muito melhor, muito superior, ou porque ainda precisa ser transformado muita coisa. Raiz de amargura, ressentimentos que precisam ser ressignificados,
mágoas que precisam ser vistas, serem curadas, porque senão o que acontece? Aquilo que seria de extraordinário que a gente quer e que às vezes é muito maior o que ele tem pra gente, a gente não tem estrutura emocional para conseguir vivenciar aquilo, desfrutar. Então, ou a gente vai perder aquilo, ou, na verdade, a gente vai se encolher mais ainda, por exemplo, em sentimentos de egoísmo, de não conseguir enxergar ao lado do que a gente pode efetivamente usar aquela experiência para, por exemplo, ajudar outras pessoas, porque a gente não consegue ver. A gente está muito centrado em nós mesmos. Então, às vezes, muitas vezes, essas portas fechadas, elas são oportunidades para nós vermos isso. E dentro de outras perguntas que eu também recebo relacionadas às constelações sistêmicas com essa temática, Zigrid, então se eu fizer uma constelação, será que vai aparecer no meu campo sistêmico ali o porquê dessas portas fechadas? Pode ser que sim, pode ser que não. Se for algo relacionado, por exemplo, ao seu sistema familiar ou algo que realmente tenha uma relação direta com algo que não foi visto do passado, com seu clã, pode ser que sim, durante uma sessão de constelação sistêmica você tenha facilidade de enxergar isso, porque o campo ele se revela e ele se mostra naquela situação. Então não é regra, mas pode ser uma forma de ser visto isso, de ser identificado o porquê que está fechado a porta. Mas assim, o que eu digo por experiência própria? Sempre quando você tem esse questionamento e você se dispõe a realmente ouvir, silenciar a sua voz interna, a sua ânsia em querer que as coisas sejam do jeito como você quer, mas verdadeiramente permitir que as coisas sejam num plano muito superior como Deus quer, você consegue ter esse entendimento. Ele te revela, ele fala, ele mostra para você nas situações, através das pessoas. Então, pessoas que se afastam de você e às vezes você não entende no início, não, por que a pessoa se afastou de mim? Eu gosto tanto da pessoa. Às vezes aquilo é um livramento, às vezes ele está te preparando para um outro nível e aquele ambiente ele não está sendo propício para te levar para esse outro nível. Isso vale para relacionamentos, isso vale para trabalhos. Quando você se dispõe a ter realmente essa conexão e ter essa vida inspirada dessa forma, você também precisa se deixar ouvir essa voz, você precisa se deixar mover por esse sentimento, não um sentimento humano, carnal, limitado de porque as coisas são assim ou não são do jeito que eu quero, mas sim o que pode ser melhor dentro disso, dessa situação, o que eu não estou conseguindo discernir, o que eu não estou conseguindo enxergar, por que essa porta está fechada, e descansar e acreditar que realmente Deus tem o melhor, faça a sua parte, que uma hora a sua porta ela vai se abrir. E você, fala para mim aqui nos comentários, você tem vivido um momento mais de portas abertas ou portas fechadas? Você tem conseguido refletir a respeito de como está a sua vida em relação a isso? Fala para mim nos comentários e lembra de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo especial. Um beijo, nos vemos no próximo café.